Sabe aquela história que a gente aprende na escola sobre o progresso humano? Então, hoje a gente vai virar essa história de cabeça para baixo. Vamos descobrir uma verdade, olha, muito mais estranha e poderosa por trás de como a civilização realmente começou. Olha só que frase forte para a gente começar. Nós não domesticamos o trigo nos domesticou. É do Yuval Noah Harari, e é exatamente essa a provocação. A gente sempre pensa que foi o ser humano que deu a grande cartada, né? Mas e se foi o contrário? E se a planta que a gente achava que tinha dominado, na verdade, foi quem nos dominou? A historinha que todo mundo conhece é bem simples, né? Que a gente era caçador-coletor, vivendo uma vida nômade, super difícil, incerta, aí de repente, bum! Descobrimos a agricultura. E com ela veio estabilidade, comida sobrando e, claro, a civilização. Parece um upgrade óbvio, não é mesmo? Pois é, mas a arqueologia conta uma história bem diferente. Dá uma olhada nessa comparação. É chocante. Do ponto de vista biológico, a agricultura foi um verdadeiro desastre. Os esqueletos não mentem. As pessoas ficaram mais baixas, mais doentes, cheias de problemas e passaram a trabalhar muito, mas muito mais. A gente trocou uma dieta super rica e variada por pão. Basicamente isso. E aí que fica a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se foi um negócio tão ruim, por que raios a gente acertou? Se a vida piorou de todas as formas que a gente consegue medir, por que a humanidade inteira caiu nessa armadilha? Por que trocar uma vida de, vai lá, relativo sossego, por uma de trabalho pesado e servidão? Claro, as primeiras ideias que vêm à cabeça são as mais óbvias. Talvez um líder super poderoso forçou todo mundo a trabalhar na lavoura. Ou, quem sabe, o medo da guerra fez os grupos se juntarem para construir muralhas e, para isso, precisavam ficar num lugar só. Só que as evidências dizem que não foi nada disso. Essas teorias não batem. Seres humanos, por natureza, cooperam. Se um tirano tenta mandar em tudo na base da força, o grupo se junta e tira ele do poder. Simples assim. E mais, a arqueologia não acha prova nenhuma de guerra organizada nessa época. Nada de arsenais de armas, nada de grandes fortalezas. Então, se não foi a força física, o que foi? A força que nos amarrou à terra, que mudou tudo, não veio de uma espada ou de um chicote. Veio de dentro da nossa cabeça. Foi uma ideia, uma crença. Essa força era a fé. Hoje, a maioria dos especialistas concorda. A gente não se fixou na terra para plantar. A gente se fixou para rezar. A necessidade de estar num lugar sagrado foi a âncora que nos prendeu, muito, mas muito antes da agricultura em larga escala ser uma necessidade. E isso, pessoal, não é só uma teoria maluca, não. As provas são concretas e estão lá, na Terra. A gente vai dar uma olhada em 3 sítios arqueológicos que são como arquivos de um caso, provando que o templo veio muito antes da fazenda. Vamos começar com o primeiro arquivo do caso, Göbekli Tepe, lá na Turquia. Pensa só, estamos falando de 9.500 antes de Cristo. São mais de 11 mil anos atrás. Isso é muito anterior às pirâmides, a Stonehenge, a tudo. É um lugar que simplesmente vira a história que a gente conhecia de ponta cabeça. E aqui está o porquê. Göbekli Tepe, o primeiro templo do mundo, foi construído por caçadores-coletores, não por agricultores. Não tem sinal nenhum de agricultura, nem de casas, nada de assentamento permanente. Era um centro cerimonial, um ponto de encontro, sabe? A galera viajava até lá para fazer rituais, banquetes, para se conectar. Ou seja, a religião organizada com uma logística super complexa já existia antes de existir cidade. Ok, segundo o arquivo do caso, Jericó. Todo mundo já ouviu falar das muralhas de Jericó, né? Mas a estrutura mais antiga e, sinceramente, a mais impressionante de lá não tem nada a ver com guerra, tem a ver com o cosmos. Aquela famosa torre de Jericó, ela não foi feita para defesa. A localização e a altura dela foram calculadas com uma precisão absurda. Para quê? Para que num dia específico do ano, a sombra de uma montanha cobrisse a torre e, em seguida, a sombra da própria torre cobrisse a vila inteira. Era um show. Uma prova de poder dos líderes xamânicos, mostrando que eles entendiam o universo. E não para por aí. Dentro de casa, eles praticavam o culto do crânio, consultando os crânios dos ancestrais como se fosse uma tecnologia para falar com o mundo espiritual. E o nosso terceiro e último arquivo, Çatalhöyük, também na Turquia. Agora, a coisa fica séria. Aqui a gente não está vendo só um templo isolado.
A gente está vendo uma cidade religiosa inteira, enorme, com milhares de pessoas. Imagina só, uma cidade com 8.000 pessoas, e sem nenhum palácio, sem nenhum templo central, sem governo. Como funcionava? A religião era pessoal, descentralizada. Cada casa era o seu próprio templo, decorada com chifres de touro, pinturas da deusa-mãe. A fé estava em tudo. Eles tinham rituais super complexos, tipo deixar os mortos expostos para os abutres levarem a carne para o céu. Isso mostra como a vida e a morte eram completamente ditadas pela crença. Ok, então o cenário está montado. A gente já entendeu que grandes grupos de pessoas se juntaram por causa da fé. Mas isso gera um problema gigantesco, um problema de logística. E é agora que a gente vai ver como a solução para esse problema se tornou a armadilha que nos prendeu. Pensa bem, uma religião de sucesso junta milhares de pessoas num lugar só. O que acontece? Rapidinho acabam os recursos. A caça some, as frutas, as plantas, tudo acaba. E aí? O que se faz quando a comida acaba, mas a fé, os deuses, mandam ficar? É aqui que tudo se conecta. A agricultura não foi uma escolha, não foi uma invenção genial para melhorar a vida, foi um ato de desespero. Foi a única solução possível para um problema que a própria religião criou. Foi basicamente uma medida de emergência para não deixar todo mundo morrer de fome. E aí a armadilha se fecha. É um ciclo vicioso. Olha só, primeiro plantar dá mais comida. Certo, com mais comida nascem mais crianças. Lógico, mas mais crianças precisam de ainda mais comida, o que leva a plantar ainda mais. Em questão de algumas gerações, ninguém mais sabe como caçar ou coletar. As habilidades se perdem. Pronto, a porta se fechou. Não tem mais como voltar atrás. A gente ficou preso. Tá, mas por que essa história de 10.000 anos atrás importa pra gente hoje? É simples. Porque o padrão, a mecânica dessa armadilha, ela nunca foi embora. Ela só mudou de roupa. Essa analogia aqui é perfeita. É como uma mansão financiada. No início, há um sonho. Depois, você trabalha sem parar apenas para pagar os juros. Você não possui a casa possui você. É exatamente isso. O templo sagrado, que parecia uma conquista incrível, virou uma dívida, uma obrigação que exigia trabalho infinito. A agricultura era o juro que a gente pagava para manter o sonho de pé. A dinâmica central é a mesma até hoje. A crença dita o trabalho. É isso. A força que define o quanto de trigo a gente precisa plantar, ou seja, o quanto a gente precisa trabalhar, é a crença que a gente decide se vir. O templo que a gente constrói na nossa vida é o que define o tamanho da nossa fazenda. E essa é a reflexão final. O padrão antigo continua vivo e forte. Hoje, o templo que exige a nossa devoção, o nosso trabalho, pode ser um cargo na empresa, um status social, a busca por um certo estilo de vida, uma ideia que exige cada vez mais do nosso tempo e da nossa energia. Se essa análise fez sentido, por favor, deixe um like para o algoritmo entender que este é um conteúdo de valor e entregar para mais pessoas. Comente com sua opinião e compartilhe com quem precisa ver isso. Muito obrigada por acompanhar até o final e até a próxima.